salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. O amor do Pai gerado antes de o mundo ter, Ele é Alfa e Ômega, Ele é a fonte e o fim do que há e do que houve e que haverá também para sempre eternamente. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque agridou na baixeza de sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. Homem digno nascimento, quando a Virgem favorecida concebeu pelo Espírito, deu à luz o Salvador, e o bebê do mundo é o Redentor, revelou seu santo ser para sempre eternamente. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Adorai os altos céus, também do penhasco ser, mas entrante dele, e o proclamem Deus e Rei, não tem qualquer língua, mas em sinfonia cantem para sempre eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia as boas novas, sobe ao monte alto. Tu, que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Tu, Belém e Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ore
daquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ao anjo proclamou o primeiro Natal, aos pobres pastores ao pé de Belém, lá nos campos aguardar os rebanhos do mar, numa noite tão fria e escura também. Toda a minha vida, eu tenho passado nos montanhos de Judéia, entre os nossos rebanhos de ovelhas, mudando de pasto em pasto, conforme as estações. Conheço bem o primeiro balido da ovelhinha na primavera e o som da chuva batendo na telha. Mas, uma coisa conheço melhor ainda. Embora fosse o acontecimento de uma só noite, aos 50 anos atrás, ainda me lembro da nitidez das estrelas, como a voz do meu pai subia e descia no ar noturno. E também as cantigas das melodias antigas. Porém, uma coisa me manteve acordado naquela noite. Não o frio, pois era confortável o clima, e não a luz do luar, pois era lua nova, e nem os outros pastores, pois não conversaram aquela noite. Eu estava acordado quando a grande luz veio sobre nós e clareou tudo no instante. Houve um imenso silêncio. Então, uma voz, e depois 1000 vozes cantando. Olhei para o meu pai, pois não conseguia olhar para aquela luz, por medo. À meia-noite vi a estrela, nos acordou.
com as ovelhas nas colinas, cantaram anjos, nasceu Cristo, ecoou a noite, nasceu Cristo, a luz tornou a noite em dia, a noite em dia, em Belém. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Surgem anjos proclamando, paz à terra em louvor, com seus hinos ecoando nas montanhas ao redor.
mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, tomaram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Descendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e, na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam com ele na cabeça. Pois, depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Havia tantas pessoas nas ruas de Jerusalém que quase não conseguia respirar. Quanto tempo se passou desde que fui menino nas colinas com meu pai, e que diferença entre essa áspera luz solar que nos e aquela que nos iluminou na noite em que este Cristo havia nascido. Apertei os meus olhos para vê-lo chegando. Não havia brisa aqui, nem melodias antigas e nem balido de ovelhas. Só estranhos me cercando, empurrando contra a parede e as pedras quentes a tocar as minhas costas. A multidão vinha chegando como um rio imundo, e os seus gritos, como rugir de águas, aumentaram ao se aproximarem. Por um momento, quando o povo me alcançou, pude ver aquele homem cabaneando debaixo do peso de uma cruz, e a multidão prosseguia. Eu segui empurrando, e para conseguir mais uma vez olhar para aquele homem. Mas, no cume do monte, o centurião me impediu. Por cima de gritos, ouvi os terríveis martelos. Uma vez, e outra vez, e ainda outra. E os soldados xingando e rindo, e então desceu um silêncio como de uma nuvem sobre nós, e cada homem pareceu estar só. O centurião esqueceu-se de mim e eu forcei a entrada num pequeno grupo no morro. A multidão se afastou dele, do Cristo. O seu sangue correu. Muitas coisas duras tenho visto, mas nunca uma coisa tão dura como esta. 5 soldados levantaram a cruz com cordas e tremeu o céu e a sombra caiu sobre mim. E bem como anos antes não consegui olhar para aquela luz, agora não consegui olhar para essas trevas. Prostrei-me na poeira.
meio-dia vi sua cruz, que sofrimento pesada cruz, já homem perto do madeiro, chorei ao lado do madeiro, sua voz ouvi, consumado está, pela graça ouvi, consumado está, o dia em noite se tornou, o dia em noite no Calvário, sua voz ouvi, consumado está, pela graça ouvi, consumado está, o dia em noite se tornou, o dia em noite no Calvário, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como o prata, o ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que nossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Ao pé da cruz de Cristo, eu sempre quero estar.
Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e que pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, Que nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E eis que certo homem, chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, natural de Arimateia, e que esperava ansiosamente pelo reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e retirando-o do madeiro, o envolveu no lençol de linho fino, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. E então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, conforme o mandamento. E no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, acompanhada da outra Maria, foram ver o sepulcro. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas, porém atemorizadas. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, mas com grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Cedo veio Maria com perfumes ao jardim, já movida foi a pedra, bem nas trevas uma luz.
nada a dizer. Os seus olhares, porém, me perguntavam o que nos traziam aos sepulcros. Não podia responder, ainda não. Apressei-me até que meu fôlego tornou-se curto. O Cristo dos anjos, o Cristo da cruz havia ressuscitado, alguns diziam. Eu tinha lembrado muitas vezes aquilo que havia visto numa noite calada quando eu era menino. Mas agora só podia me lembrar daquele grito de trevas: consumado está! E por 2 dias não conseguia dormir. O sol já se levantava e as nossas sombras se esticavam à nossa frente. O caminho nos levou para cima de pedras e desceu até o pé do morro. Precisei refrear-me para não correr. Ali estava um túmulo aberto e a grande pedra ao lado. Parei a uma distância e hesitei. Peguei nas suas mãos e os meus filhos perguntaram: pai, quem morreu? De quem é esse túmulo? Peguei nas suas mãos e disse: espero, meus filhos, que seja o túmulo de ninguém. Aproximei-me, então, à porta e à abertura escura, e louvado seja Deus. Assim foi. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares,
proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Digno é o Cordeiro de Deus. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos.